Fala galera do Nuvens de Valores, 30 de setembro de 2023, sábado. Vamos trazer mais um vídeo de fechamento semanal. Lembrando sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Ontem já trouxemos alguns fechamentos da semana. Vamos dar continuidade, trazendo sempre novidades e novos ativos para vocês, para estudarmos juntos. A ideia não é adivinhar o futuro, é apenas estudar alguns indicadores e a gente trabalhar com algumas possibilidades, de preferência, claro, ficar de acordo com os indicadores, mas o mercado é incerto, é impossível prever o futuro, por isso que é importante também gerenciar o risco de vocês. Vamos começar aqui com o Magazine Luiza. A Magazine Luiza, essa semana fechamos nos R$2,12, uma queda de 5,36%. E primeira coisa que a gente vai ver no nosso gráfico, claro, sempre o gráfico em relação às nuvens de Shimoku e as médias do nosso canal. A gente permanece com uma nuvem futura vermelha, a gente continua com o preço no gráfico semanal abaixo de todas as médias, a nossa linha de atraso do Shimoku abaixo do preço e também abaixo das médias. A nossa média rápida verde-limão também abaixo de todas as médias, ou seja, estamos aqui pelas médias e com as nuvens de Shimoku, com um cenário, continua um cenário mais baixista para o ativo. Lembrando, ressalto sempre, a ideia não é adivinhar onde é o topo, adivinhar o fundo, é apenas trazer uma fotografia do momento, não tem como a gente adivinhar aqui o futuro. Muito interessante essa semana em Magazine Luiza, a mínima foi nos R$2 e o que nos chama a atenção, a mínima da semana de 4 de julho foi aqui na região dos R$2,03. A gente veio tocar essa mínima do candle de julho e tocamos na mínima, renovamos a mínima, é verdade, mas pelo menos fechamos acima dessa mínima de 4 de julho de 2022. Acredito que muitos traders, muitos investidores, pode ser que tenham deixado alguma ordem de compra desse fundo anterior. Faz algum sentido, mas muita atenção. Muitas vezes o ativo apenas respira para continuar o seu movimento predominante. Mas até o momento vamos trabalhar com a hipótese de o ativo ter respeitado esse fundo aqui nos R$2,03, então fechamos aqui nos R$2,12. Vamos ver rapidamente também os demais indicadores que a gente gosta de estudar aqui no nosso canal. O nosso DMI vermelho segue acima do DMI positivo. O que nos chama a atenção, que a gente já conversou algumas semanas, que o nosso ADX, até vou colocar aqui em zoom para vocês acompanharem aqui com a gente, o nosso ADX segue ganhando velocidade, segue ganhando força, ou seja, uma possibilidade aqui de uma tendência baixista realmente começar a se formar pelo nosso gráfico semanal. Lembrando, claro, o ideal é que o ativo esteja com o DMI verde acima do vermelho, com o nosso ADX ganhando nível de 15, 20, 25, de preferência, acima das médias, por exemplo, de 50, acima das nuvens. Estamos longe de um cenário ideal aqui em Magazine Luiza, trabalhando com uma ideia de tendência altista. Até vou trazer o gráfico, como era o gráfico aqui no passado, para vocês verem como que fica na nossa tela quando a gente tem uma franca tendência altista no nosso gráfico. Olha só o semanal aqui, por exemplo, da Magazine Luiza por meados de 2017, sem muito o que falar, alinhamento de médias acima de todas as médias. Olha só, até mesmo no Covid veio fazer um suporte aqui na nossa média aritmética de 80, suporte nas nuvens e depois em algumas semanas já voltou a fechar acima de todas as médias. Quando começa a fechar dentro das nuvens, abaixo das nossas médias do Shimoku, abaixo das nossas médias de 50, quando o ativo Chico Spam corta abaixo do preço, já seria um momento de atenção aqui, poderia ter vendido por volta aí, por exemplo, dos R$20. A gente nunca sabe até onde vai o movimento. Muitas vezes o movimento aqui começa em bolas médias, a gente não sabe o que vai acontecer, muitas vezes pode retomar, mas olha só, ele perdeu a nuvem e foi embora. A gente atravessou aqui as duas médias amarelas de 200, a gente até ensaiou alguns momentos aqui, ó, quem sabe uma possibilidade de reversão, mas muita atenção, ele foi tocar aqui o fundo de julho de 2022 e a gente já estava trabalhando como uma das possibilidades. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente vai continuar aqui acompanhando o Magazine Luiza. Vamos ver se o ativo começa, quem sabe, sair algum tipo de recuperação, trabalhando com a hipótese que o ativo tenha a possibilidade de respeitar esse fundo de 4 de julho de 2022 com uma mínima de R$2,03. Vamos ver também rapidamente aqui o nosso IFR de preferência. Temos mais indicadores, mas olha só, o nosso IFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 19 de junho. Em 19 de junho, aqui Magazine Luiza, semana 19 de junho, a gente ainda tinha fechado nos R$3,58. A partir da semana de 26 de junho, então a gente já estava abaixo do nosso IFR, nível de 50, e também abaixo de todas as médias. Poderia fazer algum sentido para quem é mais conservador, para quem tem um gerenciamento de stop ou de risco mais
afiado, mais conservador, poderia, por exemplo, ter vendido na abertura dessa semana aqui, por exemplo, de 3 de julho, teria vendido Magazine Luiza por volta dos R$ 3,41. Mas, claro, tinha a possibilidade também de um movimento mais lateral, o ativo você poderia ter vendido e o ativo começar a subir. Mas muita atenção, o ideal é sempre a gente, de preferência, ficar alinhado com os indicadores, por mais que eles falem, não existe modelo infalível. Chama atenção aqui apenas para o mérito de estudo, olha só, esse candle de 31 de julho de 2023, o ativo perdeu todas as médias e veio aqui dar um toque na média exponencial de 21, perdeu a mínima e acelerou até mesmo o seu movimento. Tem uma hipótese aqui, a gente tem, claro, uma região já do estocástico, ou seja, estamos aqui na sobrevenda, mas claro, quando começa a engatar um movimento forte de tendência, não dá para a gente acreditar muito aqui que estamos de fato numa região de sobrevenda. Até pode ser quando a gente ganhar o nível de 20, vamos ver como o Magazine começa a reagir. São apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Aqui a gente não tenta adivinhar o futuro. Deixo isso sempre bem claro aqui para vocês. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Não esqueçam de acompanhar os ativos. A ideia é vocês começarem acompanhar nosso canal para entender melhor qual é a proposta aqui do canal Nuvens de Valores, é a gente estudar os ativos, olhar as nuvens, olhar os indicadores e as médias para a gente ver realmente o ativo está subindo, o movimento mais lateral, está caindo, e aí a gente vai trabalhando esses cenários. Continuando nosso vídeo aqui com o Prio 3, que realmente performou muito bem em semanas e meses aí, mais ou menos desde o meado aqui de junho de 2023, quando começou a fechar aqui acima de todas as médias de topo, de um topinho aqui anterior. E o que temos em Prio 3? Fechamos essa semana aos R$ 47,04, uma alta de 0,60%. Então vamos analisar aqui o Prio 3 em relação às médias, em relação às nuvens Shimoku, nuvem futura verde, o gráfico acima das nuvens, a nossa Chico Espaninha de atraso acima do preço ainda segue aqui relativamente distante do preço. Olha só que interessante, há muito tempo que o Prio 3 vem com um alinhamento de média no gráfico semanal, é o tipo de gráfico que a gente gosta de ver, de trazer aqui também no nosso canal. Claro, em alguns momentos o ativo pode começar ficar meio enroscado, mas a partir do momento que tem algum rompimento, dá para, quem sabe, fazer algum tipo de gerenciamento de risco e embarcar no ativo. Nesse momento, Prio 3 segue acima das médias de 50, acima da média vinho, exponencial de 21. Vamos apenas conferir se ele segue acima da média verde-limão, que é a nossa Tenkan, a média mais rápida do nosso canal, é a média de 9 períodos do Ishimoku. A semana passada, a gente fechou nos R$ 46,76 e a nossa média rápida estava nos 46,96. Semana passada a gente perdeu essa média mais rápida. Para quem é mais conservador, para quem gosta de fazer já algum tipo de parcial e gosta de fazer parcial nessa média rápida, lembrando, é mais uma média de momento, não quer dizer que fechou abaixo, que o ativo vai começar a corrigir mais forte, mas é um momento sempre mais de atenção aqui no ativo. Então a gente perdeu essa média, faria sentido, por exemplo, fazer uma parcial na abertura da semana seguinte? Faria, para quem gosta de trabalhar com a questão do fechamento de candle semanal e na abertura fazer alguma entrada, alguma saída ou parcial. Mas essa semana fechamos nos R$ 47,04 e a nossa média verde-limão estava na região dos 46,97. Até vou colocar maior aqui para vocês chegarem e estudarem junto com a gente. 46,97. Então, se fechamos no 47,4, a gente volta a fechar acima da média rápida. Então, a gente volta a fechar acima de todas as médias aqui em Prio 3. Bacana, interessante quando a gente vê que o ativo começa a retomar essa média mais rápida e também começa a o quê? Fazer topos mais altos ou algum tipo de valorização para começar a puxar essa média, de preferência com topos mais altos, já que a ideia do Ishimoku ele trabalha com mínimas e máximas, então fazendo uma nova máxima aqui provavelmente também puxa essa média verde-limão para cima. O topo aqui em 18 de setembro foi na região dos R$ 49,83. Vendo rapidamente os demais indicadores, o nosso ADX segue aqui acima do nível de 20, 25. Atenção, apenas nosso DMI aqui essa semana perdeu o nível de 25. De preferência, a gente gosta de ver o DMI de preferência acima do nível de 25. O nosso DMI negativo ainda segue abaixo do nível de 15. Vamos ver se a semana que vem ele retoma aqui o nosso nível de 25. Mas claro, o que a gente não gosta de ver de fato é quando tem os cruzamentos aqui do nosso DMI. Por enquanto, continua
aqui relativamente distante. Muita atenção caso perca a mínima dessa semana, que foi na região aqui dos R$ 45,26, senão ele pode tocar médias mais baixas, como a média de 13, média de exponencial de 21, que são as médias que a gente mais gosta de estudar aqui no canal. Mas por enquanto, bacana aí, vamos ver como que Prio 3 vai se comportar nas próximas semanas. Vamos ver rapidamente também o nosso IFR. Nosso IFR segue aqui no nível de 62, acima do nível de 60, pode exigir um pouco mais de atenção quando, claro, perde sempre o nível de 50, mas quando estiver ainda acima do nível de 60, ok? Vamos ficar aqui tranquilo com o nosso IFR. Nosso Money Flow Index na semana de 4 de setembro tinha fechado aqui na região do 80, na semana de 11 de setembro também, e essa semana a gente corta aqui abaixo. Atenção que muitas vezes o Money Flow Index também pode desenhar alguma região aí de topo do movimento. Vamos, a gente vai ter certeza só quando o movimento for sendo desenhado ao longo das semanas, mas a gente segue aqui um momento de atenção também pelo nosso Money Flow Index. Mas o que a gente não gosta de ver é, claro, perdendo o nível de 50 ou até mesmo o nível de 60, por enquanto ambos estão aqui acima do nível de 60, então sem muita preocupação com esses indicadores. Vamos ver aí como que o Prio 3 vai performar pelas próximas semanas. Se tiver algum acionista da Prio 3, quiser deixar algum comentário, expectativa pro ativo, acreditam que o Prio 3 ainda vai dar alegria, bastante alegria por esse 2023, ou é um ativo para se posicionar já pensando mais em 2024? Deixem comentários, like, se inscrevam também no nosso canal, não deixem de prestigiar nosso trabalho. Vamos continuar agora com o CVCB3, CVCB3 na tela. Continuando agora com o CVCB3, essa semana a CVC teve uma valorização de 13,72%, por isso até eu decidi trazer mais uma análise de CVC aqui no nosso canal. Fechamos nos R$ 2,57. No nosso gráfico semanal, a primeira coisa que a gente gosta de ver, preço em relação às nuvens, preço em relação às médias. No momento aqui em CVCB3, a gente continua com uma nuvem futura vermelha, preço abaixo das nuvens, preço abaixo de todas as médias. Temos também a nossa linha de atraso do Ichimoku, está sempre plotada, 26 períodos no passado, permanece abaixo das nuvens, abaixo do preço, há algumas semanas já, desde que cortou o candle aqui, mais ou menos 19, 26 de dezembro, deve ter sido por volta dos fechamentos aqui entre 26 e 3 de julho, já que essa linha sempre está atrasada. É o próprio preço plotado no passado, não é uma média. O ideal é quando ela começa a cruzar pelo menos o preço, para quem sabe a gente começar a acreditar numa possibilidade de um início aí de um momento mais comprador, uma reversão aí para o ativo, já que estamos abaixo das médias e abaixo das nuvens. Interessante que essa semana a gente veio tocar na média verde-limão, até vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor, porque eu sei que tem algumas pessoas que assistem pelo celular. Essa média verde-limão é a média rápida do Ichimoku, que está na região dos R$ 2,65. Como a gente está com o preço abaixo das médias, elas ficam com uma probabilidade, uma possibilidade de servir também como uma região de resistência. A máxima dessa semana foi na região dos R$ 2,75, então a média rápida do Ichimoku começou a servir realmente, aqui a mais rápida, como uma região de resistência. A média é uma mais próxima do preço, não quer dizer que fechar acima é para comprar, que fechou abaixo é para vender, mas o ideal é que o ativo comece a ganhar essa média para depois, quem sabe, a gente vislumbrar a média vinho, que é a média lenta, a média longa do Ichimoku, a nossa Kijun de 26 períodos. Então, a semana que vem vamos ficar atento aqui com a região. Por hora, claro, essa média pode ser que esteja em um outro momento, em uma outra região de preço, mas por enquanto seria os R$ 2,65. Vamos deixar anotado aqui, R$ 2,65. Se tiver algum acionista da CVCB3 ou alguém que tenha interesse no ativo, quiser deixar algum comentário aí para, quem sabe, eu trago a atualização dessa média a semana que vem para a gente estudar aqui junto. Então, ela continua ainda apontando aqui para baixo, a média, na verdade, a média lenta está flat, muita atenção também. Ideal é que a gente esteja acima dessas duas médias, no mínimo. Claro, pode ser que em algum momento ela tenta fechar acima, depois ela volta a fechar abaixo de todas as médias. Aqui já seria um momento de atenção desde a semana de 26 de junho. A gente vem com o fechamento abaixo de todas as médias, poderia perdendo a mínima ao vender na abertura, teria vendido aqui CVCB3 por volta dos R$ 3,55, R$ 3,31. Então, muitas vezes você pode vender e o ativo começar subindo. A ideia não é a gente prever o futuro, adivinhar onde é o topo, adivinhar onde é o fundo, mas aqui a gente gosta de preferência de estar de acordo com as médias, as nuvens de Ichimoku, o IFR e nosso DMI. Olha só, o nosso DMI vermelho também acima do verde desde a semana sendo preciso, desde a semana de 3 de julho, que a gente teve o cruzamento, com o DMI vermelho negativo acima do positivo. Chama atenção que essa semana o ADX volta a trabalhar
abaixo do nível de 15, aponta novamente para baixo. Existe uma possibilidade também de um movimento aqui mais lateral nas últimas semanas. Claro, estamos pelas médias e pelas nuvens de Shimoku com uma clara aqui, sem muito o que dizer, clara tendência baixista. Nosso ADX aqui, não é que ele fez o cruzamento de DMIs, ele engatou a DX indicando força aqui na tendência, ponta para baixo, muito em virtude da movimentação desse candle aqui dessa semana. Chama atenção também, claro, nosso IFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 19 de junho, que é exatamente a semana que a gente começou a fechar aqui por volta, abaixo da nossa média vinho, próximo da nossa exponencial de 21, então o nosso IFR já estava aqui indicando uma possibilidade de uma direção, uma força mais baixista, e foi realmente o que aconteceu. Lembrando que a gente gosta também de preferência ficar de acordo com o nosso IFR. Chama atenção que a gente começa aqui a desenhar algum tipo de movimento interessante numa região sobrevenda, já fez um cruzamento para cima, para baixo, cruzou ao nível de 20, cruza novamente acima, desenhando uma ideia de fundo aqui no nosso estocástico, mas o que chama mais nossa atenção é o nosso Money Flow Index numa região sobrevenda. Vamos ver se a semana que vem ele cruza novamente acima do nível de 20, poderia, quem sabe, trazer uma ideia de uma tentativa de região aqui de fundo na CVCB3 pelo Money Flow Index. É interessante porque a gente vê o nosso estocástico aqui se movimentando, desenhando aqui um pouco mais alto, enquanto a gente não vê o preço fazendo esse movimento aqui. Poderia indicar, quem sabe, o início aqui de uma divergência altista pelo estocástico. E também é interessante a gente ver que nosso ADX aponta para baixo, abaixo do nível de 15, ou seja, um movimento mais lateral. Daria para a gente levar mais a sério aqui esse movimento do nosso estocástico. Claro, seria uma região de fundo para muitas vezes o ativo apenas respirar, por exemplo, até uma exponencial de 21, que essa semana estava na região dos R$ 2,94, ou nossa média lenta do Shimoku aqui dos R$ 3,49. Não necessariamente seria o início de uma reversão. Não tem como a gente prever uma reversão de uma tendência tão forte há tantas semanas, meses e até mesmo anos, né? Mas pode ser uma região aqui interessante, uma tentativa de fundo aqui em CVCB3. Claro, essa teoria vai por água abaixo se a gente perder essa mínima aqui dos R$ 2,17, mas é interessante a gente ver aqui, interessante também, semana que vem, de preferência, o fechamento acima dessa média verde-limão, que é a média rápida, e nosso Money Flow Index cruzar acima aqui, para quem sabe, a gente vislumbrar pelo menos um toque próximo à exponencial de 21 aqui, dos R$ 2,94. É apenas uma tese, uma hipótese, a gente não adivinha futuro. Trazer rapidamente também o mensal, interessante a gente ver também prazos mais longos, que muitas vezes o gráfico até respeita melhor as médias. Olha só que interessante, a gente vem com fechamento abaixo da nossa média vinho em CVCB3 desde novembro de 2019, e a última vez que ele trabalhou acima da nossa média verde-limão, trazendo aqui com precisão para vocês, foi aqui em setembro de 21. Então, a partir do momento em outubro de 21, ele já fechou abaixo de todas as médias. O mensal estava ainda na região dos R$ 15,97. Depois a gente teve o nosso Chico Spam se aproximando aqui desse fundo de 2020. Depois ele cortou abaixo, ou seja, ainda corta abaixo essa linha aqui no mensal a partir do mês de junho de 22, quando ainda foi o fechamento nos R$ 6,98. Já seria aqui um momento também de atenção, já que essa linha cortou num prazo importante aqui, por exemplo, como mensal, para quem gosta de dar uma olhada no gráfico mensal aqui. Importante, a gente também, não custa nada, poucos segundos, poucos minutos, você dá uma olhada também no gráfico mensal, gráfico semanal, para ver se realmente faz algum sentido, trabalhando sempre a favor dos indicadores. Nossa média rápida do gráfico CVCB3 aqui no mensal estaria nos R$ 3,69. Estamos aqui relativamente também distante, mais de R$ 1,12 mais ou menos, distante dessa média. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal. A gente vai continuar trazendo os ativos para vocês. São apenas estudos, são apenas compartilhando conhecimento com vocês. Não, a ideia não é projetar o que vai acontecer na semana que vem ou no pregão seguinte. É a gente conversar sobre os indicadores e trocar informações. Para quem gosta do nosso canal, peço para deixar o like, se inscrever, deixar um comentário também, se possível, para a gente continuar motivado a sempre trazer novidades aqui no nosso canal. Agora vamos continuar também, trazer Smart Fit, uma ação aí que muitas vezes não é abordada pelos canais, pelos youtubers, influencers, só para a gente trazer novidades também aqui no nosso canal. Porque me chama a atenção esse gráfico que a gente vai estudar, não é recomendação de compra ou venda. Aqui no nosso gráfico semanal estamos o quê? Fechamos essa semana aos R$ 21,50, uma alta de 5,50%, bacana. Nuvem futura permanece verde, a nossa Chico Spam de atraso acima das médias, acima da nossa nuvem, ainda
começa a se aproximar dos candles, é verdade, não estamos tão distantes assim dos candles, seria interessante ainda estar um pouco mais distante, mas olha só que interessante que fez o movimento essa semana. A gente já perdeu a nossa média rápida algumas semanas, desde a última vez que fechou acima foi aqui na 21 de agosto, mas a partir de 28 de agosto de 2023 a gente começou a fechar abaixo da nossa média mais rápida verde-limão, que é a nossa Tenkan. Interessante que essa semana ela vem tocar novamente na exponencial de 21 e reage, faz um candle aqui bem interessante, alta de 5,50%. Eu percebo por várias semanas vem tocado na exponencial de 21 e o ativo vem reagindo bem. A nossa exponencial de 21 aqui na Smart Fit está na região dos R$20,46. Até vamos colocar aqui uma linha para a gente, deixa eu ver se eu consigo colocar, para a gente estudar junto a possibilidade de uma região aqui de suporte. Claro, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer, mas existe essa teoria aqui que a gente pode trabalhar EMA 21 semanal como uma região de suporte aqui em Smart Fit. Para essa semana estava na região dos R$20,46. Percebam como ele bate na linha vermelha e vem com uma tentativa de suporte na exponencial de 21. É verdade que o nosso ADX, olha só, vem desacelerando. O nosso DMI já perdeu o nível de 25, continua desacelerando, perdeu o nível de 20, o que seria interessante. Nas próximas semanas a gente começar a ver esse DMI ganhar o nível de 20, até mesmo de preferência o nível de 25. A gente gosta também de trabalhar com DMI com a ideia acima do nível de 25. Muitos canais trabalham apenas com a ideia do ADX acima do nível de 20, 25, mas aqui no nosso canal a gente gosta de preferência o ativo fazendo algum tipo de suporte também no nível de 25, para a gente ficar mais confortável aí no trade ou no investimento. Mas o que a gente não gosta de ver realmente é o cruzamento do DMI vermelho negativo com positivo. Atenção, apesar de ter feito aqui uma tentativa de suporte, a gente vê uma desaceleração do DMI. O que a gente gostaria de ver, vamos ver se nas próximas semanas começa a reagir novamente, empurrando esse DMI negativo e quem sabe nosso ADX começar a descansar para engatar uma nova pernada aqui de alta, um ADX para cima com um DMI positivo para cima. Interessante também por isso que eu resolvi trazer aqui no nosso canal. A gente vê que o nosso estocástico semana passada estava no 17 e cortou aqui acima do nível de sobrevenda. Interessante, nosso semanal aqui que fez uma pernada bonita aqui em Smart Fit. Fizemos uma mínima, olha só, em R$12,11. Vou trazer aqui o movimento desde de janeiro de 23, uma mínima de R$12,11, chegamos a bater R$24,26 e agora a gente toca na exponencial de 21 mais uma vez, cruza o estocástico sobrevenda acima, nosso Money Flow Index volta a cruzar nível de 50 e o nosso IFR nem chegou a perder o nível de 50, algo que a gente gosta de ver também, pelo menos o IFR acima do nível de 50. De preferência, mais interessante, acima dos 60, 55, 60, mas a gente não gosta de ver o IFR abaixo do nível 50 ou desenhando algum tipo de resistência. Então a gente vê, olha só, cruzamento da sobrevenda acima da sobrevenda, o Money Flow Index acima dos 50, o IFR também acima dos 50. Foi uma bem interessante. Aí vamos ver o que acontece com o Smart Fit. Por exemplo, se renova uma máxima. Vamos ver a máxima de Smart Fit. Máxima dos R$21,71. Atenção também, claro, que a média verde-limão, nossa Tenkan, pode também servir como uma região de resistência. Então vamos deixar marcado R$21,93, que pode também servir como uma região de resistência. Vamos colocar aqui R$21,93. Média rápida, semanal, a média rápida se refere ao nosso Ishimoku. Então, claro, semana que vem pode ser que esteja numa outra região, não seja os R$21,93, mas a gente deixa marcado aqui para quem gosta de estudar e estudar aqui com a gente. Então, atenção, interessante aí, quem sabe um suporte na exponencial de 21, que a gente não gostaria de ver é perder, de preferência aqui, a nossa mínima dos R$20,38, aí pode aumentar uma probabilidade ou no toque na nossa média lenta de Ishimoku, ou até mesmo, olha só, nosso exponencial de 50 que está passando, mas por enquanto dá para trabalhar aqui com essas médias com uma tentativa de uma região de suporte em Smart Fit. Se tiver alguém que tem Smart Fit na carteira ou que tem interesse no ativo, se quiser deixar algum comentário, sinta-se à vontade. E agora, para encerrar nosso vídeo, vamos trazer também VEG. Essa semana fez um movimento interessante. Vamos ver aqui o que temos em VEG gráfico semanal. Fechamos essa semana nos R$ 36,27. Na semana, uma alta de 4,86%. Então, o que a gente vai ver aqui em VEG? A gente vê uma nuvem futura permanece verde, porém já estamos dentro das nuvens, ou seja, uma tendência fraca ou, claro, uma indefinição de tendência. Interessante quando a gente vê um movimento mais claro, seja acima das nuvens ou abaixo das nuvens. Nas últimas semanas, olha só, em meados de junho, maio de 2022, o ano passado a gente fez uma região de suporte aqui nas nossas amarelinhas, nossas médias
de 200. O ativo vem meio lateralizado aqui há muitas semanas, fez uma máxima na semana de 7 de novembro de 2022 e por enquanto aqui começa a ensaiar um movimento seja mais lateral ou até mesmo um movimento mais corretivo aqui em VEG3. O que nos chama a atenção essa semana? Essa semana, uma alta interessante, como eu já mencionei, de 4,86%, e a gente vem bater aqui na nossa aritmética de 80, nossa média que pode, por hora, servir como uma região de suporte, mas o que nos chama a atenção também é a questão aqui do nosso querido estocástico. O estocástico cruzou acima do nível de sobrevenda, pode indicar uma tentativa aqui de uma região de suporte, ou de um fundo aqui, pelo menos pensando mais no curto prazo da VEG, já que a gente tem o quê? Olha só, o nosso ADX apontando para baixo, ou seja, temos uma tendência indefinida, ou até mesmo sem tendência, então dá para a gente levar aqui mais a sério o sinal do nosso estocástico. O nosso DMI verde cruzou acima do vermelho, mas ambos aqui abaixo do nível de 20, ou seja, estamos aqui no movimento mais lateralizado aqui em VEG3. Interessante que é uma região também de fundo aqui anterior, olha só, mais ou menos entre a região dos 36, R$35 e estamos aqui nos R$36,27. Vamos ver aqui com o ativo que o ativo vai aprontar aqui nas próximas semanas. O interessante é a gente não ver perdendo novamente, seja a mínima da semana passada, que foi na região dos R$34,59, ou até mesmo a mínima aqui, por exemplo, da aritmética de 80 a 34,89. De preferência aqui uma renovação de máxima. Pode ser que ele venha a tocar, seja na exponencial de 21 aqui, pelo menos nos R$37,28. Temos também uma exponencial de 50 aqui na região dos 36,98, vamos ver. Ele poderia, quem sabe, uma superação de máxima, chegar aqui pelo menos até uns R$37. Tem essa possibilidade, um cruzamento estocástico. Sempre é interessante a gente ver como que o ativo funciona em relação aos últimos cruzamentos de sobrevenda ou sobrecompra, principalmente quando a gente tem um ADX enfraquecido e sem tendência. Então dá para trabalhar por hora com uma hipótese aqui de um fundinho aqui, seja mais no curto prazo, de VEG3. Muita atenção. O ideal, claro, no Shimoku a gente gosta de ver a nossa linha de atraso também acima dos candles. Por enquanto seria um momento mais baixista, já que a gente está com a nossa linha, ou seja, cruzamento abaixo do preço. Ainda não cruzou as nuvens, mas de preferência essa linha a gente gosta de trabalhar com ela acima do preço. Então seria uma compra com um alvo um pouco mais curto, um stop também mais curto, para a gente ver realmente o que pode nos dá de alegria aí, pensando sempre mais nos acionistas, os comprados, já que pessoa física geralmente opera mais, investe mais na ponta compradora. Lembrando, ressalto, sempre são apenas estudos que a gente divide aqui com vocês. A ideia não é adivinhar o futuro, é impossível adivinhar o futuro, por isso que é importante diversificar, estudar e, claro, sempre gerenciar o risco de vocês. Vamos ficar por aqui, até uma próxima. Deixem comentários, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de deixar um like para ajudar o nosso canal a ficar sempre mais fortalecido e a gente se sentir motivado a trazer novas análises para vocês. Forte abraço, bom final de semana e bons investimentos!